Cerca de 700 pessoas fizeram um check-up vascular hoje no ginásio Nélio Dias, na zona norte de Natal. Elas foram atendidas de graça numa ação da Sociedade Brasileira de Angiologia do Estado. Oresique Pereira, de 48 anos de idade, veio até o ginásio Nélio Dias, na zona norte de Natal, realizar o check-up vascular. Ele disse que o último que fez foi há pelo menos 2 anos e que, quando soube da ação, não quis perder a oportunidade. As doenças vasculares impediram que o ex-atleta continuasse fazendo o que ele mais gostava. Há 13 anos, Oresique não pratica nenhum esporte e é aposentado por invalidez. Tive uma úlcera nas pernas e devido a essas úlceras, devido à artrose, que perdi a cabeça do fêmur e aí ocasionou um monte de coisa, entendeu? E eu tive que ser aposentado por invalidez devido a esses problemas que me encostaram. Quando a gente tem uma oportunidade dessa aqui, a gente corre para ver o que é, para saber, porque são oportunidades únicas com profissionais que a gente, de nome, que estão na ativa, né? A 8ª edição do check-up vascular aconteceu no ginásio Nélio Dias e foi promovida pela Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio Grande do Norte. A ação envolveu médicos, cirurgiões e residentes da especialidade. Segundo o doutor Gutenberg Gurgel, pelo menos 700 pessoas foram atendidas pelos especialistas e, devido à grande procura, os portões que ficariam abertos até às 3 horas foram fechados à 1 da tarde. A gente tem uma prática muito grande de fazer o check-up cardiológico e não tratar dos tubos, eu digo sempre dos canos, né? E quando você faz essa avaliação cardiovascular, essa avaliação vascular, ela vai ver carótidas, vai ver todos os vasos do organismo onde passa sangue, a não ser o cérebro, que a gente não trata a parte cerebral. A prática de exercícios físicos podem reduzir os riscos de uma doença vascular, por apresentar inúmeros benefícios, como a redução da tensão arterial e o colesterol, além de aumentar os níveis de energia e diminuir o cansaço. Tiago é profissional de educação física. Durante a ação no ginásio, ele ensinou exercícios que podem ser feitos em casa para melhorar a circulação sanguínea. Um dos problemas mais comuns na população é o colesterol alto. O exercício físico ele tem um papel importantíssimo em diminuição desse colesterol e, consequentemente, o risco acaba sendo diminuído quando você faz atividade física. No próximo dia 27 de outubro, Raimundo vai completar 66 anos de idade. Ele disse que já teve 2 AVCs, acidente vascular cerebral, e 2 infartos. Por este motivo, precisa manter os cuidados com a saúde em dia. O que é que o senhor teria para dizer para as pessoas que já tiveram alguma doença assim vascular, mas que continuam lutando? Que façam, que vivam, que tentem viver e façam os exames, porque é necessário. O trabalho de recenseadores do IBGE para a coleta de dados para o censo continua, mas em alguns lugares eles ainda estão enfrentando dificuldades. No município de Pau dos Ferros, na região oeste do estado, muita gente não aceita receber o recenseador. É rápido. Em menos de 10 minutos, o recenseador consegue concluir o trabalho de preencher o questionário. Mesmo assim, em Pau dos Ferros, tem morador que se recusa a abrir a porta. Apenas 36% dos setores foram concluídos e o trabalho dos recenseadores precisa ser finalizado até o próximo dia 31. O censo ele é uma operação que ocorre a cada 10 anos. Se a gente perder a oportunidade de retratar o município, o nosso bairro, o nosso estado nesse momento, vamos esperar 10 anos para retratar da melhor maneira possível no outro censo. Então a gente tem que ter nessa oportunidade do censo o investimento que o Estado brasileiro está fazendo, então a gente precisa que você realmente responda ao censo. As respostas retratam a realidade do município e ajudam no direcionamento de políticas públicas. A recusa em responder pode impactar diretamente nos recursos do município e, consequentemente, também nas ações e nos programas ofertados pela Prefeitura. Então, eu peço a todos vocês
que, enquanto cidadãos, tenham esse compromisso com Pau dos Ferros e respondam ao censo. De acordo com o superintendente do IBGE, outra dificuldade é encontrar os moradores em casa. Mas é importante lembrar que quando um recenseador vai até um imóvel e não encontra ninguém em casa, ele deixa um recado com um telefone para contato para que a pessoa retorne e agende o dia e horário ideal para a entrevista. Mas, infelizmente, a maioria não retorna. Ele pode trabalhar em horários que não sejam os horários comerciais. Boa parte da população está no seu expediente, no seu trabalho durante o dia, e esse recenseador vai precisar se deslocar ao final do expediente, ou seja, aí depois das 6 horas até as 8, 9 horas da noite, e durante o final de semana para fazer a coleta da sua casa. É um trabalho que ele precisa fazer para poder encontrar você, cidadão, para fazer essa devida coleta de dados. Eu conto com a colaboração da população de Pau dos Ferros para que a gente consiga concluir dentro do prazo e retratar de fato esse importante município do estado do Rio Grande do Norte. Um homem perdeu o controle do veículo e acabou derrubando parte do muro do Hospital de Touros, no litoral norte do estado. Vamos falar com o Sérgio Henrique Santos, ele tem mais informações para a gente ao vivo sobre esse acidente. Boa noite, Sérgio. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite, Rio Grande do Norte. Um grande susto, viu, Emily, lá na cidade de Touros, litoral norte do Rio Grande do Norte. O muro do hospital municipal foi parcialmente destruído nesse acidente. O que aconteceu? Um homem que estava trafegando na principal avenida lá do município de Touros, ele foi fazer um retorno. Esse retorno fica exatamente em frente a esse hospital e acabou perdendo o controle depois de livrar de uma moto, né? Havia a iminência de acontecer um acidente ali, ele livrou a moto, mas acabou batendo no muro do hospital. Felizmente, só houve danos materiais. Nós conversamos com um morador da cidade chamado Flávio Santos. Ele foi ao hospital, conversou com algumas pessoas, alguns funcionários que estavam no local no momento do acidente. Aconteceu ali por volta das 12h30 da tarde e só houve danos materiais. O motorista também não apresentava sinais de embriaguez. Ele não apresentava sinais de embriaguez, então só houve danos materiais, um grande susto. O atendimento no hospital também não foi prejudicado. Agora à noite, o Flávio mandou pra gente também essa foto que vocês estão vendo aí, que é como o muro ficou depois da retirada do veículo após esse acidente que aconteceu na cidade de Touros. O muro está danificado, o hospital é municipal e a prefeitura deve consertar esse muro ao longo da próxima semana. Emily. Obrigada, Sérgio Henrique Santos, pelas informações ao vivo aqui no RN2. Um homem foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto em Tibau. Vamos falar ao vivo com Beatriz Souza, que traz os detalhes para a gente aqui no RN2 sobre essa tentativa de assalto. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Emily. Boa noite para todo o Rio Grande do Norte. É isso mesmo, viu? Na madrugada deste sábado, dia 15, por volta das 2h30 da manhã, um homem sofreu uma tentativa de assalto por outros 4 suspeitos que estavam em um carro. A tentativa aconteceu no município de Tibau, pertinho da divisa com o estado do Ceará. O homem estava fazendo seu percurso normal quando um carro com quatro outros homens, parou o carro na frente e 3 deles desceram para abordar o empresário. Segundo a Polícia Militar, o empresário reagiu ao assalto e ele foi atingido com um tiro no rosto. Após os disparos, os 3 homens fugiram a pé. O 4º fugiu no carro e o empresário, que foi baleado, foi atingido no rosto, se dirigiu para o hospital mais próximo na cidade de Tibau. Lá foram iniciados os primeiros socorros, enquanto que os moradores que moravam ali perto escutaram os disparos e chamaram a polícia. A polícia se encaminhou para o hospital, onde também conversou com a vítima e logo após ela foi transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, aqui em Mossoró, onde poderia ser melhor assistido. Os 3 suspeitos fugiram a pé e o outro, como eu falei, no carro, voltou aqui para a cidade de Mossoró. O que tinha acontecido é que os 4 estavam aqui na cidade quando arrombaram e roubaram o carro e depois fugiram para Tibau. Quando ele voltou aqui para a cidade de Mossoró, ele foi preso pelo arrombamento e logo após ele confessou o envolvimento que teve nessa tentativa de assalto na cidade de Tibau. Ele segue preso e os outros 3 ainda seguem foragidos. A vítima está aqui no Hospital Regional Tarcísio Maia, da cidade de Mossoró, e está se recuperando dos ferimentos e da bala que foi atingida de raspão no rosto dele. Volto com você no estúdio, Emily.
Pelo menos foi só de raspão, né? Mas imagina o susto e escapou também por pouco. Muito obrigada, viu, Beatriz, pelas informações ao vivo aqui no RN2. Hoje, Dia do Professor, foi publicado no Diário Oficial do Estado, foi publicada a promoção de professores. Uma promoção que já era esperada e o governo do Estado também anunciou o pagamento de precatórios da época do antigo Fundef. Os professores passarão a receber o incremento na folha salarial de novembro. Ao todo, foram publicadas 1.615 das chamadas promoções verticais. Na prática, a mudança atualiza o salário dos professores da rede estadual de ensino, que não recebiam com acréscimo a que tem direito, de acordo com a lei do magistério. Por exemplo, o professor doutor ele recebe cerca de 50% a mais do que ele receberia se ele fosse só graduado. Então tem uma gradação para quem é especialista, outra para quem é mestre, outra para quem é doutor. Então cada um desses professores recebe essa parcela a mais nos seus salários. A medida é válida para 1.615 profissionais de educação que exercem as funções de professor ou especialista em educação na rede estadual de ensino. E vale para os professores que fizeram especialização, mestrado ou doutorado na área. As promoções eram a fila de professores que tinham capacitação em nível de pós-graduação, mas ainda recebiam salários com nível de graduação, por exemplo. A atualização dos seus salários a partir do seu nível, ou seja, a partir do seu nível acadêmico, da sua formação, e isso vai trazer atualização também para os outros profissionais, o incentivo para cursar a especialização, o seu mestrado, o seu doutorado, e o que a gente espera é que se mantenha atualizada. O Sindicato dos Profissionais em Educação espera que ainda no mês de outubro, mais de 28 mil professores ativos e aposentados da rede estadual recebam os recursos que ficaram pendentes do Fundef, o antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que foi substituído pelo fundo atual da Educação Básica, o Fundeb. Os recursos devem ser pagos a professores que teriam direito à verba entre os anos de 1998 e 2006. Vai depender muito agora de como essas questões vão ser levadas, vamos levar a juízo, porque todo esse processo também tem que entrar o Ministério Público e a própria Justiça, né, para a gente finalizar esse pagamento. É um direito, o dinheiro está aí, só a gente não confirmou ainda o dia de sair. Trabalhamos para o dia 30, mas ainda não temos essa confirmação, vai depender de toda essa burocracia interna, de todo esse trabalho normativo. Vamos falar agora sobre saúde, porque amanhã, em pleno domingo, vai ter vacinação aqui em Natal. Gustavo Brendo chega aqui para contar os detalhes dessa imunização que vai funcionar amanhã aqui em Natal. Para adultos e crianças, Gustavo, boa noite. Boa noite, Emily. Boa noite, Rio Grande do Norte. Amanhã, os pais e responsáveis terão mais uma oportunidade para levar as crianças e adolescentes até 15 anos de idade para atualizar a caderneta de vacinação. A vacinação aqui em Natal, na capital do estado, acontece durante a semana de segunda a sexta-feira em todas as unidades básicas de saúde do município e aos sábados nos pontos extras do município. Mas neste domingo a Secretaria Municipal de Saúde vai abrir pontos extras para a aplicação da vacinação do público infantil durante o domingo. Essa ação faz parte já das comemorações do Dia Nacional de Imunização, que é celebrado na próxima segunda-feira, dia 17. Então amanhã a Secretaria vai abrir os pontos extras que funcionam aqui no Via Direta, no bairro de Lagoa Nova, também no Shopping Midway Mall, no Tirol, e no Partage Norte Shopping, na Zona Norte de Natal. Nesses 3 shoppings, a vacinação começa a partir do meio-dia e se estende até às 6 horas da tarde, finalzinho da tarde, início da noite. Outro ponto extra que vai funcionar amanhã é na Cidade da Criança, no bairro do Tirol. A Cidade da Criança, que é um dos destinos de lazer da criançada no final de semana. Na Cidade da Criança, a vacinação começa a partir de 1 hora da tarde e vai até às 5 horas da tarde. Atenção para os imunizantes que estarão disponíveis nos pontos extras. Nos 3 shoppings serão disponibilizados os imunizantes da Covid-19, influenza, febre amarela, poliomielite, tríplice viral, varicela, meningite e HPV. Já na Cidade da Criança,
Os imunizantes disponibilizados serão da Covid-19 aí para o público infantil e também para o público adulto e também influenza e poliomielite. Todas essas informações dos pontos extras e também dos horários de funcionamento você pode acessar no portal G1RN, todas as informações estão lá. Emily, volto com você no estúdio. Obrigada, Gustavo, pelas informações ao vivo aqui no RN2. Vamos para o intervalo que passa bem rápido, não saia daí, porque na volta a gente vai contar a história de uma professora que percorre 30 quilômetros para dar aula numa escola da zona rural de Mossoró. Os detalhes dessa história logo depois do intervalo. Amanhã, dia 16 de outubro, é o aniversário de morte do padre João Maria. Ele morreu em 1905 e é considerado por alguns fiéis como o santo de Natal. Mas oficialmente o processo de beatificação pelo Vaticano ainda está em andamento. Para se tornar beato, a igreja precisa que pelo menos um milagre seja comprovado. Se comprovar 2 milagres, pode se tornar santo. Na casa de Maria Bezerra, praticamente toda a família tem devoção pelo padre João Maria. Uma promessa que eu fiz com meu filho, doente da coluna, uma hernia de disco. E eu fiz essa promessa e meu filho está andando bastante bem. Deus, primeiramente, padre João Maria, Nossa Senhora de Lourdes, né? E o remédio, né? Minhas mãos eram todas estouradas, cheias de ferida. Eu passei lá na praça onde tinha aquela água, lavei minhas mãos, está aqui, Senhor, minhas mãos curadas. O padre João Maria marcou a história de fé do povo natalense. Neste fim de semana, a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Areia Preta, está realizando celebrações em memória do padre João Maria. Os devotos intensificam as orações pela beatificação daquele que ficou conhecido como o Anjo da Caridade. Esperamos, confiamos em Deus, estamos aqui todo dia 16, tem a missa pela beatificação e espero que todo mundo venha. Padre João Maria nasceu no final do século XIX e morreu no dia 16 de outubro de 1905. Este ano, a Arquidiocese de Natal relembra sua morte nos preparativos para a beatificação pela Igreja Católica. No fim de sua vida, com a saúde frágil, depois de cuidar de doentes durante um surto de varíola, o padre foi orientado a viver na parte mais alta da cidade, no chamado Alto do Juruá, justamente onde hoje se encontra a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Quando ele estava muito debilitado, ele foi convidado, né, pelo pessoal dono da casa, né, do terreno aqui. Depois ele faleceu, ele passou pouco tempo de vida, né, uns dias depois ele faleceu e meses depois teve a doação do terreno para que fosse, né, fosse feita a igreja aqui. Esse aqui é o mausoléu do padre João Maria. Os restos mortais do padre foram trazidos para cá na década de 70, precisamente em 1979, e permanece assim até os dias de hoje. Os restos mortais dele serão expostos ao público no momento em que o padre for beatificado. E é comum essa cena por aqui. Ex-votos, pessoas que tiveram graças alcançadas e vieram agradecer ao padre João Maria. O mausoléu guarda ainda um quadro retratando o casebre no Alto do Juruá, fotografias raras e até as vestes do padre João Maria. O padre João Maria já está canonizado no coração do povo, não só do povo potiguar. Nós recebemos ligações e testemunhos de pessoas do Brasil todo e até fora, trazendo relatos de graças alcançadas, né, pelo padre João Maria. Amanhã, na data em que se relembra a morte do sacerdote há 117 anos, haverá uma celebração às 7 da noite. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes fica na travessa Aprígio Alves, em Areia Preta. E há exatos 5 anos, os mártires de Cunhaú e Uruaçu foram canonizados no Vaticano e viraram santos. Vamos falar com Sérgio Henrique Santos, que tem mais informações ao vivo, direto do Santuário do Bairro do Nazaré, porque teve programação, celebração dessa data hoje, não é isso, Sérgio? Boa noite. Pois é, Emily, boa noite para você, boa noite Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui no templo dedicado aos mártires de Cunhaú e Uruaçu, em Natal. É o Santuário dos Mártires, aqui no bairro Nazaré. Hoje faz 5 anos que eles foram beatificados, aliás, canonizados pela Igreja Católica. Eles já eram beatos. Estou aqui do lado do padre Fábio Pinheiro, que é o pároco aqui. Acabou de terminar aqui uma missa. Padre, 5 anos desses santos católicos que são potiguares. Boa noite.
Boa noite a todo o Rio Grande do Norte. Que alegria hoje para nós, Igreja Arquidiocesana, para nós católicos, celebrarmos 5 anos em que o Papa Francisco reconhece em nome da Igreja os nossos heróis da fé, 30 homens e mulheres, entre eles 2 sacerdotes, que puderam dar a vida por amor a Cristo e à Igreja. E hoje nós celebramos aquele 15 de outubro de 2017, quando a Igreja, na Praça de São Pedro, reconhecia os nossos potiguares como santos. Padre, me fala uma coisa, na avaliação do senhor, o fato de eles terem se tornado santos com a canonização, isso ajuda a disseminar mais e atrair mais, inclusive, devotos para os mártires? Sem dúvida, a canonização é um fator impulsionador para que a devoção se espalhe por todo o Brasil e por todo o mundo, né? Nós recebemos sim aqui em nosso chão, em nossos santuários, tanto em Cunhaú, Canguaretama, São Gonçalo, lá em Uruaçu e aqui em Nazaré, recebemos fiéis de toda parte do Brasil que vêm visitar, que deseja conhecer mais sobre a história dos nossos santos. Muito obrigado, padre. Boa noite para o senhor. Emily, é com você no estúdio. Obrigada, Sérgio. Obrigada, padre, trazendo mais informações direto do Santuário dos Mártires, que fica no bairro do Nazaré. E uma boa notícia para quem vai curtir o domingo na praia. O boletim de balneabilidade, que monitora a qualidade da água, constatou que todos os 33 pontos monitorados estão próprios para o banho. O boletim da balneabilidade das praias do Rio Grande do Norte destaca que todos os pontos analisados no litoral potiguar estão próprios para o banho. É muito incomum uma região metropolitana com grande densidade populacional apresentar 100% das suas praias próprias para o banho. Isso ocorre aqui no Rio Grande do Norte, mostrando que as nossas praias da região metropolitana do Natal estão entre as praias de região metropolitana mais limpas do país. O estudo é uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN, FUNCERN, e faz parte do programa Água Azul. Nós coletamos uma amostra de água, essa amostra de água é analisada no laboratório do IFRN, com base nos resultados, a praia é classificada em própria ou imprópria, obedecendo à resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ao todo, são 33 trechos analisados entre os municípios de Nísia Floresta e Extremóis, na Grande Natal. Ele também fala se é possível identificar visualmente locais que estejam impróprios para o banho. Se for constatada uma grande quantidade de efluentes ou resíduos que cheguem à praia, né? Às vezes o odor fétido, a coloração escura, isso pode fazer com que classifiquemos uma praia como imprópria para o banho, mesmo antes de fazer análise em laboratório da água. Ontem nós falamos aqui no RN2 que já supera 1 tonelada a quantidade de óleo encontrada nas praias do litoral potiguar desde o dia 15 de setembro. E temos uma pequena correção a fazer sobre os resíduos encontrados aqui em Natal. Os 73 quilos de óleo encontrados principalmente na via costeira foram recolhidos pela Defesa Civil de Natal e não pela Urbana, como dissemos na reportagem. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Defesa Social. Então, está feita a correção. Amanhã é dia de acordar cedinho e ficar por dentro das notícias do campo no Inter TV Rural com Hugo Andrade. Olá, muito boa noite. Amanhã no Inter TV Rural a gente vai trazer todas as curiosidades de um animal que não é muito comum por aqui. Vamos conhecer uma criação de emas na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA. Os animais servem para pesquisas e também para visitação. A gente traz ainda informações importantes sobre o Garantia Safra 2021-2022. Os agricultores que tiveram perdas têm até dezembro para aderir ao seguro. Nós vamos falar também sobre as verminoses que podem causar queda na produção e até a morte de animais. Um especialista explica como evitar esse problema. E no quadro Bom Que Só, uma receita simples e deliciosa. Vamos aprender a preparar uma omelete de carne de sol feita no forno. Tudo isso e muito mais amanhã bem cedinho depois da Santa Missa. Eu estou esperando vocês. Até lá! Hoje é dia do professor e você vai conhecer agora a história de Célia Maria, uma professora que percorre cerca de 30 quilômetros para dar aula na zona rural de Mossoró.
E ainda o aluno que aprendeu a ler aos 72 anos. Vamos ver agora na reportagem de Gustavo Brendo e Yara Nóbrega. Todos os dias, Célia percorre 30 quilômetros até a comunidade Hipólito, na zona rural de Mossoró, para ensinar crianças de uma escola pública. Com 35 anos de profissão, a professora se orgulha dos ex-alunos que já se formaram ao longo desse período. Eu estou colhendo hoje frutos do que eu plantei há 35 anos com meus ex-alunos que estão bem. Tem aqui, já saiu aqui da escola, passou aqui por nós, temos doutores, advogados, professores e outras profissões. Isso aí é muito gratificante, saber que eu plantei uma sementinha. Cássia está cursando pedagogia. É estagiária na Escola Municipal Evilásio Leão, onde estudou. Foi uma das alunas da professora Célia, que para ela se tornou uma grande inspiração. Ela conquista mãe, ela conquista aluno, ela conquista profissional, que ela conquista aqui, todos nós. E eu fico emocionada de hoje estar ao lado dessa mestre. Sebastiana, os irmãos, o marido e os filhos também foram alunos da professora Célia. A merendeira lembra que no tempo em que estudava, a dificuldade para ir para a escola era grande. A dificuldade era muito grande. A gente vinha de pé, de carroça, de tudo. A gente não tinha merenda. Era muito difícil para nós. Elas quem fazia merenda para a gente. Muito difícil. Hoje meus filhos estão bem melhor do que eu, graças a Deus. Mas a gente aprendeu, mas foi muita dificuldade para a gente chegar até aqui. E hoje, graças a Deus, eu trabalho aqui na escola com ela. Em Natal, o projeto de alfabetização e letramento de jovens e adultos de uma instituição privada de ensino superior tem transformado a vida de quem descobre um novo mundo depois que aprende a ler e escrever. É o caso de Seu José, que aos 72 anos realizou um sonho antigo. VE-LA, novela. Na adolescência, né, já tinha muita vontade de aprender a ler e a escrever, mas as oportunidades muito difícil na vida do campo, né, no interior. O tempo passou, estou me sentindo um garoto, né? E quem ajudou o Seu José a descobrir as primeiras palavras foi a professora Jeane Maciel. A professora é paciente, consegue ensinar direitinho. Paciente, muito carinhosa com todos os alunos. E o que falar para as professoras nesse Dia dos Professores? Qual é a homenagem que o senhor faz? Parabenizar todas as professoras, especialmente aqui a professora. Está emocionado? Com certeza. Seu José nos procurou e demonstrando o desejo de querer aprender. Foi um dos selecionados e hoje está aqui, né? Concluiu a primeira turma e já está na segunda, né? Aprimorando a sua leitura e escrita. O projeto permite que alunos do curso de pedagogia tenham uma experiência prática em sala de aula. Cristiane é uma das monitoras e diz que fez a escolha correta da profissão. Você conhece pessoas que têm uma história, têm toda uma trajetória que nos emociona, que enriquece, que faz realmente você acreditar que escolheu realmente essa profissão por amor. Então, assim, é muito gratificante estar em sala de aula. Nunca é tarde para se aprender, né? E eu estou aqui para isso. Parabéns a todos os professores e aos alunos, como que você viu agora na reportagem. Com 72 anos, aprendeu a ler e escrever. Resolveu que ainda queria aprender a ler e escrever e que é possível sim, independentemente da idade. Parabéns mais uma vez a todos esses profissionais tão importantes para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje o RN2 vai ficando por aqui e a gente se despede com imagens ao vivo do Santuário dos Mártires no bairro de Nazaré. Ótima noite para você, ótimo fim de semana e até segunda-feira.